Permita-me dizer, eu senti de aqui dizer algo ao seu coração, baseado no texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma vez, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus lhe tirasse um espinho, né, da sua carne, e a resposta de Deus foi não para ele. E esse espinho é teologicamente interpretado hoje de algumas maneiras. Eu não vou entrar nesses aspectos. Alguns dizem que eram as perseguições que ele sofria, outros dizem que eram problemas pessoais, de fraquezas pessoais. Enfim, não importa aqui no momento que tipo de espinho Paulo pediu para Deus tirar dele, se eram provações ou se eram problemas pessoais. Mas o texto diz que Deus não removeu esse espinho, que Deus respondeu não para ele, e que a resposta de Deus em cima do não foi exatamente dizer que a graça dele bastava a Paulo, que Paulo poderia superar as circunstâncias da vida por meio da graça de Deus. Essa graça que é o favor imerecido dele que nos sustenta em meio às provações e aflições da nossa existência aqui nessa terra, nessa dimensão. Agora permita-me dizer algo para você. Você já recebeu algum não de Deus? Ah, meu querido amigo e amiga, é interessante que os nãos de Deus, na verdade, muitas vezes são livramentos dele para a nossa vida. Quando Deus interrompe praticamente os nossos planos, você traça algum plano e Deus vai lá e interrompe, é porque Ele tem um plano melhor para você. Você pode ter certeza disso. Se em algum momento Deus interrompeu um plano seu, é porque Ele tem preparado algo muito maior para você. Leonilson, isso está na Bíblia? Tá. Quando você avalia alguns homens da Bíblia, eles foram interrompidos na sua vida cotidiana, em algum dos seus planos de existência, para Deus iniciar o plano dele sobre a vida deles. Por exemplo, você vê Moisés. O plano de Moisés era simplesmente passar a vida cuidando de ovelhas no deserto, né? Mas Deus interrompeu esse plano. Apareceu a ele em uma sarça ardente e lhe chamou para um plano muito melhor. Quando você olha, por exemplo, também a vida do rei Davi, o plano dele também era ficar cuidando de ovelhas e crescer e dar continuidade à linhagem do seu pai Jessé. Só que Deus interrompeu o plano de Davi e simplesmente o colocou diante do seu plano, que era ser rei de Israel. Você vê outro homem, o nosso querido apóstolo Paulo. O plano dele era seguir caminho, né, na estrada de Damasco, para continuar perseguindo os cristãos. Deus vai lá e interrompe o caminho dele, interrompe o plano de Saulo para o transformar em Paulo. Então, veja a resposta que eu quero dar para você aqui nessa manhã. Todas as vezes que Deus interrompeu um plano seu, é porque Ele tem um plano melhor para você. Todas as vezes que Deus interromper algo que você quer, é porque Ele quer algo melhor para você. Então entenda uma coisa, espectador. Muitas vezes Deus nos conduz por caminhos dos quais a gente não quer caminhar por lá. Mas no fundo, Ele está nos livrando de alguma coisa, ou é porque Ele tem algo melhor. Deus nunca permite que nada saia da sua vida, a não ser que Ele tenha algo melhor. Pode ter certeza disso. É importante que você observe que Deus interrompeu o plano desses homens. Eles queriam aquilo, de fato, mas Deus interrompeu. Por quê? Porque Deus tinha um plano melhor para eles. Então Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano melhor para você. Se Ele interrompeu em alguma situação, é porque Ele tem algo maior para a sua vida. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes a gente não compreende no momento. Às vezes a gente fica sem compreender porque que aconteceu aquilo. Por exemplo, a vida de Jó, né? Quando Jó começou de maneira sequencial a enfrentar aquelas provações, ele não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Só que lá na frente ele foi entender depois porquê que Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem. Há um ponto interessante aqui para você observar. A vida de Jó nos mostra algo interessante. Quais são das lições? Quais lições nós podemos aprender com a vida de Jó? Uma delas é que a vida de Jó mostra que existem acontecimentos na nossa vida que quando acontecem a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle. Acontecem e a gente não tem controle. Coisas que acontecem você não sabe o porquê. Não sabe agora. E qual é a resposta para isso? Muitas vezes Deus permite você
atravessar situações das quais você não tem controle, para que você entenda que quem está no controle é Ele. Guarde isso que eu acabei de dizer para você. Muitas vezes Deus permite eu e você atravessarmos situações que a gente não tem controle, para que a gente compreenda que quem de maneira soberana está no controle é Ele. Então, se você enfrenta situações nas quais você não tem controle sobre isso, e diz: Deus, eu não consigo solucionar isso, não tenho solução, não tenho uma resposta para isso. Simplesmente entenda que Deus está te dando a oportunidade para aprender a depender dEle, para aprender a descansar nele, para aprender a deixar com que Ele trace os seus caminhos, para aprender a entender que Ele está cuidando de você, que Ele cuida de tudo, e que os caminhos dele são maiores do que os seus, os pensamentos dele são maiores do que os seus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode descansar, avançar e saber de uma coisa: Deus já está lá no seu futuro, Ele já sabe tudo, amém? O seu futuro não está numa bola de cristal, não está em cartas de tarô, não está em muito menos adivinhações puramente humanas ou sincréticas. O seu futuro está na palma da mão de um Deus que tem o controle de toda circunstância da sua vida, se assim você se entregou a Ele. Creia nisso e receba de fato essa palavra logo de início, tá bom? Isso é muito importante, o que eu estou dizendo aqui para você, né? Alguns problemas muitas vezes ou decepções nos lançam no centro da vontade de Deus, queridos. Às vezes, como eu disse, Deus nos conduz por caminhos dos quais a gente não quer, mas é porque no fundo Ele está nos conduzindo por algo melhor, né? E lembre-se de uma coisa: Deus pediu para Abraão olhar para as estrelas para mostrar a grandeza da sua promessa sobre ele. Muitas vezes Deus apaga alguma das nossas velas para mostrar que as estrelas brilhantes dele são melhores do que aquilo que a gente quer por momento ou por circunstância passageira. Creia nisso e receba de imediato essa palavra no seu coração. A gente vai para um rápido comercial. Ao retornar, eu vou continuar a mensagem para você, tá bom? Então fica com a gente, aproveita e convida mais pessoas, porque logo no primeiro bloco você já recebeu uma direção muito especial para a sua vida. Então fica comigo, já já a gente retorna com o programa Impacto da Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Aí o texto continua declarando sobre os feitos de alguns homens, né? E é um ponto interessante também que a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a natureza da fé. A fé, queridos, ela é de fato dividida em alguns pontos interessantes. A fé no Antigo Testamento pode ser reconhecida como a confiança em Deus, como a dependência de Deus em suas promessas. Certamente a fé, ela é essa confiança naquilo que Deus nos declara em sua palavra. Existe uma diferença entre a fé, a dúvida e a presunção. A fé é exatamente a segurança naquilo que Deus nos diz em sua palavra. A dúvida ou a incredulidade é a falta de segurança naquilo que Deus já nos disse em sua palavra. E a presunção, Leonilson? A presunção é simplesmente a segurança naquilo que Deus nunca disse na sua palavra. É quando a pessoa crê em algo que Deus nunca falou, crê em algo que Deus nunca registrou, disse em sua palavra. Isso é presunção. Enquanto que a fé, eu tenho segurança no que está escrito, a incredulidade ou a dúvida é a falta de segurança naquilo que está escrito. E a presunção é a segurança naquilo que não está escrito, naquilo que Deus nunca disse e nunca afirmou. A pergunta é: nós temos manifestado mais fé, mais dúvida ou mais presunção? A pessoa só manifesta a presunção quando ela não conhece a palavra de Deus, não conhece a Escritura. Então ela passa a crer naquilo que Deus nunca disse. E até mesmo citar coisas, por exemplo, há uma visão popular da Bíblia Sagrada por aí, ou até mesmo de Jesus, que as pessoas declaram um tipo de Jesus para cada gosto, né? Constroem imagens de Jesus
segundo o seu bel prazer. Por quê? Porque eles não vão à fonte, não mergulham na palavra de Deus e acabam conhecendo a Jesus apenas pela cultura a qual estão inseridos. Então hoje se criam deuses ou um tipo de Jesus para cada gosto, né? Quando na verdade nós temos uma fonte de revelação pela qual nós podemos conhecê-lo de verdade. Qual é essa fonte? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela é a fonte pela qual você pode conhecer Jesus de verdade, pela qual você pode compreender a sua mente, o seu coração, a cada dia mais. É importante observar que para você não conhecê-lo de maneira distorcida, você tem que aprender a beber dessa fonte aqui, que é a Palavra de Deus. Então veja que a natureza da fé é essa convicção, né, daquilo que nós esperamos, e a evidência das coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Olha só que maravilhoso esse texto. A Bíblia diz que para você se aproximar dele, você tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa quem assim busca Ele. Esse texto é ponto. O segundo ponto aqui que eu quero pegar para você. Deus recompensa quem o busca. Significa que ninguém busca Ele em vão. Ninguém busca Ele em vão. Se você buscá-lo com um coração sincero, há uma promessa de Deus para você. Eu não estou dizendo se você buscá-lo de maneira distorcida, porque é claro que existem maneiras distorcidas de buscar a Deus. Quais são as maneiras distorcidas de buscá-lo? É quando você busca a Deus, por exemplo, apenas para satisfazer suas próprias necessidades, quando no fundo do seu coração você não quer compromisso algum com o propósito de Deus. Tem pessoas que são assim. Há pessoas que buscam a Ele apenas quando estão enfrentando dificuldades, mas no fundo do seu coração não querem conhecê-lo, não querem desfrutar de quem Ele de fato é para a vida delas, e nem muito menos dão a importância correta a Ele nas suas vidas. Isso aconteceu, por exemplo, com aquele ladrão na cruz, o primeiro ladrão que não se arrependeu. Quando você avalia o texto em Lucas, você vai observar que o primeiro ladrão que não se arrependeu, ele pede para Jesus livrar ele da cruz. Só que você não vê esse primeiro ladrão pedindo salvação, não vê ele se voltando em arrependimento para Jesus. Não, ele só pede para Jesus tirar ele da cruz e também tirar ele mesmo. Você vê uma pessoa que queria Jesus apenas para satisfazer suas próprias necessidades. É importante observar que a gente não pode esperar um problema acontecer na nossa vida para a gente buscar a Deus. Porque se a gente só busca a Deus quando tem problemas, no fundo a gente não quer a presença dele, a gente só quer a solução dos nossos problemas. E Deus, por sua graça e misericórdia, pode até vir com a sua graça e até mesmo aplicar a sua graça sobre os nossos problemas. Mas será que você está buscando Ele porque você quer conhecê-lo? Porque você quer compreender quem de fato Ele é, a mensagem dele? Você quer conhecer o coração dele? Você quer abraçar os propósitos dele, a vontade dele para a sua vida? Ou você só está buscando porque você quer uma casa nova, porque você quer um milagre, porque você quer uma bênção? Isso não significa que Deus não possa ser misericordioso, não possa fazer isso. Mas muito mais do que isso, muito mais do que aquilo que Deus possa te dar, é aquilo que Ele pode ser na sua vida. É aquilo que Ele pode representar sobre você. E de fato, de quem de fato Ele é. O Criador, o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Aquele que é, que era e que há de vir um dia. E que toda língua há de confessá-lo. E que todo joelho há de se dobrar diante dele e confessar que Ele é Senhor. É interessante nós observarmos que existem maneiras distorcidas de buscarmos a Deus. Para buscá-lo, você tem que entender uma coisa, que Ele recompensa quem busca Ele. Muitas vezes você está buscando a Deus e as respostas não chegam de imediato, mas a busca, né, a oração ou até mesmo a busca pela palavra dEle é como uma semente. Tem sementes que nascem da noite para o dia, tem sementes que é um processo que vai acontecendo, tem sementes que vai acontecer lá na frente. Tem respostas de Deus que acontecem na sua vida da noite para o dia. É segunda necessidade. E tem respostas que vão acontecendo com o tempo. E tem outras respostas que só vão acontecer lá na frente, porque se Ele responder agora, você não compreende. E muito menos pode até suportar aquilo que Ele possa estar falando. Mas lembre-se de uma coisa:
Ele não deixa sem resposta. Um coração que busca Ele de maneira sincera. No livro de Jeremias está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito também na palavra de Deus: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. O próprio Jesus também disse: peça e você vai receber, busque e você vai achar, bata na porta e ela vai abrir. Isso aqui é Jesus nos ensinando a insistência da busca, da oração, que se você buscar com o coração sincero, Deus tem poderosas respostas para a sua vida. Você crê nisso? Receba essa palavra, vamos buscar o Senhor. Talvez a resposta dele de imediato não possa ser como você pensava que seria, porque como eu disse, muitas vezes você pensa que ele vai responder de uma maneira, ele responde de outra. Muitas vezes você pensa que Deus vem por uma direção, ele vem por outra, porque ele tem liberdade para agir do jeito que ele quiser nas nossas vidas. Ele tem liberdade, ninguém pode prender o agir de Deus aos seus pensamentos. Deus sempre pode surpreender você. O apóstolo disse o seguinte: que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a riqueza da sua glória. Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo agora mesmo. Ele pode fazer mais do que você está ansiando, do que você está precisando. Ele pode fazer transbordar. Ele pode fazer além do que você imaginou ou está imaginando. Eu já quero declarar uma palavra para você que está assistindo agora. Ele vai fazer muito mais além do que você imagina. Você pediu uma coisa e quando Deus responder você, talvez não seja como você pensava, mas vai ser muito mais além do que você pensa. É o que Ele faz de acordo com a sua graça e vontade. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Gente, daqui a pouco vai ter o jornal, tá bom? Com meu amigo Edson Rios, não perca. E outra coisa também, tem um jornal agora com meu querido amigo Antônio Filho, tá certo? Às 6h30, que você acompanha também, com muitas notícias dinâmicas de Tailândia e região, tá bom? Então esse é o ponto interessante que eu quero trazer para você. Meu tempo aqui já foi. Para concluir sobre fé, a fé vem pela palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, agora mesmo você está recebendo fé, porque eu estou dando a palavra para você. É a palavra que produz fé no coração, não é terapia, não é filosofia coach. É a palavra que produz fé no coração para crer e confiar em Deus. Não é filosofias puramente humanas, é a palavra. É a palavra que produz fé, é a palavra que produz confiança, é a palavra que produz dependência. Por isso que é da palavra que o ser humano precisa. É da palavra que nós precisamos. Ok? E para concluir, a salvação é pela fé. É pela graça, mediante a fé. Você tem que crer. Você tem que crer. Crer naquilo que Ele realizou por você naquela cruz. E abraçar esse sacrifício e ser salvo. Ok? Esse é o ponto. A salvação não está em Leonilson Santos. A salvação não está em nenhuma placa denominacional, nenhuma igreja, nenhuma placa. A salvação está em Jesus. As igrejas podem apresentar Ele e busquem um lugar onde se apresenta Ele de acordo com a palavra, mas a salvação está nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está em um relacionamento em fé com Ele. Ok? Antes da oração, quero agradecer